Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho desta sexta-feira da primeira semana da Quaresma é de Mateus, capítulo 5, versículos de 20 a 26. É mais um trecho do Sermão da Montanha de Nosso Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando tua esmola para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Aqui nesse trecho do Sermão da Montanha, Jesus, ele aprofunda a lei do Antigo Testamento. Ele aprofunda e interioriza a lei. Os fariseus e os mestres da lei costumavam observar a lei apenas no seu aspecto exterior. Era uma lei que se dava no cumprimento de obras externas, e eles não se preocupavam com a interioridade da lei de Deus. O Scott Hahn, num dos seus cadernos de estudo bíblico, nesse sobre o Evangelho de São Mateus, ele nos ensina algo bastante interessante. Ele diz, olha, a antiga aliança regia os assuntos do reino terreno de Israel. A lei mosaica, especialmente o Deuteronômio, foi projetada para estabelecer e manter Israel como nação governante da terra de Canaã. Suas leis regulavam a conduta pública no sentido de manter a ordem civil. Portanto, exigia um padrão externo de justiça que definisse o povo de Deus como uma nação. Por exemplo, nós lemos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 25. Seremos tidos por justos se tivermos cuidado de nos conformar a toda esta lei diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos mandou. Então, obedecer toda a lei era ser considerado justo. No entanto, muitas vezes a observância externa, ela não era acompanhada de do coração colocado naquilo que se cumpria. Então, aqui Jesus hoje nos fala, por exemplo, do não matar e do amor que se deve ao irmão. Então, talvez é fácil cumprir exteriormente esta lei de não tirar a vida de alguém. Mas será que realmente, simplesmente o fato de não tirar a vida do irmão, isso significa que eu o amo, que eu o respeito, que eu reconheço a sua dignidade? Então, posso cumprir esta lei apenas de uma maneira externa e me considerar justo por isso, porque cumpri a lei. No entanto, por dentro, eu posso estar me remordendo em relação àquele irmão, posso estar num grau de irritação e até de desprezo desse meu irmão. Portanto, o cumprimento da lei exterior, ele era importante justamente para que o povo de Israel se firmasse como um povo, né? E então, mas Jesus ele vem e traz um sentido mais profundo desta lei, o que os israelitas não conseguiram entender naquele momento. No entanto, já no Antigo Testamento, se prometia que a lei de Deus seria impressa nos corações, não mais em tábuas da lei, mas seria impressa nos próprios corações. Temos uma profecia em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Imprimirei a minha lei em vossos corações. E depois também temos aquela outra profecia de
Ezequiel, capítulo 36, em que o Senhor diz que tirará do peito, né, do seu povo o coração de pedra e no lugar colocará um novo coração, um coração de carne. Então, aqui esta nova aliança, esta aliança nos corações, ela se cumpre plenamente com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se fixa simplesmente no cumprimento externo da lei, mas nesta realidade interna, profunda. A nova aliança de Cristo, diz o Scott Hahn, assinala o amanhecer desse grande dia, no qual ele aperfeiçoa as leis morais da antiga aliança e dá um fim à fase temporária e nacional da antiga aliança. Ele implementa um novo padrão de justiça que se alarga para além dos limites da lei antiga em duas direções. A primeira, externamente. A segunda, internamente. Então vamos ver a primeira direção. Externamente, o alcance da nova aliança é muito mais amplo que a nação de Israel. Engloba um reino internacional, que se dá pela Igreja. Agora, todas as nações podem compartilhar a bênção de Deus e se tornar o povo da aliança. Depois, internamente. A nova aliança penetra diretamente no coração. Ela se lança alma adentro para governar a vida pessoal e privada, segundo um padrão de santidade máxima. Assim como a antiga aliança formava cidadãos virtuosos em Israel, a nova aliança gera santos na igreja. Olha que bonito. A nova aliança forma gente que ama com o mais profundo de si e que transborda esse amor para com o irmão. Porque uma das definições de santidade, dada especialmente por Santo Tomás de Aquino, é que a santidade é a perfeição na caridade. É amar a Deus perfeitamente, amar a Deus da forma máxima que se possa amar nesse mundo e amar o próximo também com esta perfeição de caridade. Então, Jesus, no Evangelho de hoje, quando ele aborda o 5º mandamento, ele diz, não matarás, né? E ele aborda isso de uma maneira mais profunda, ele diz que existe uma gradação nesse mandamento, que não é só não tirar a vida externamente da outra pessoa, mas esta gradação do pecado contra o 5º mandamento, ele vai desde a irritação, passando pelo insulto, até propriamente tirar a vida do irmão. Por isso, aparentemente nós achamos um pouco de exagero quando nós ouvimos Jesus nos dizer, né? Chamar o irmão de patife é ser considerado réu do tribunal, ou chamar o irmão de tolo é ser condenado ao inferno. No entanto, aqui o que esse texto na tradução talvez não fique claro, mas ele quer traduzir é algo mais profundo que Jesus disse. Então, chamar o irmão de patife o que equivalia em hebraico a chamar o irmão de raca. E isso é uma manifestação de desprezo pelo outro. É desprezar a outra pessoa. E chamar o irmão de tolo é considerar o outro como um renegado, como alguém que não tem mais jeito e que tem que ser desprezado totalmente, né? E é dizer que a pessoa perdeu por completo o sentido moral e religioso. E, portanto, já não se olha mais para esta pessoa com a dignidade humana que ela merece, como alguém que foi criado à imagem e semelhança do outro. Portanto, para Jesus, não basta não tirar a vida do outro, é preciso amá-lo e é preciso cultivar também uma atitude de perdão em relação a ele. Santo Antônio tem um belo texto de um dos seus sermões que eu gostaria de partilhar contigo no final desta nossa meditação. Ele diz assim: a justiça dos fariseus consistia em que fosse refreada a mão, ou seja, a exterioridade, e não o interior. Os judeus acreditavam que não se podia pecar com o pensamento, mas somente com obras. Porém, a justiça dos apóstolos pelo espírito do conselho e a graça da misericórdia divina é muito superior, para que não só seja refreada a mão das más obras,
mas também o espírito dos pensamentos perversos. Os escribas e os fariseus são os hipócritas que, escrevendo ante os olhos dos homens, escreveram a injustiça. São também alguns religiosos presunçosos que se consideram justos a si mesmos e desprezam os demais. Sua justiça consiste no lavar das mãos e dos vasos, na disposição das vestes, na construção de elegantes edifícios, sinagogas, e na grande variedade de instituições e prescrições. Entretanto, a justiça dos verdadeiros penitentes consiste no espírito de pobreza, no amor fraterno, no pranto da contrição, na mortificação do corpo, na doçura da contemplação, no desprezo da propriedade terrena, na paciente aceitação das adversidades e no propósito da perseverança final. Então, meus irmãos, que nós ouçamos esta lei do Novo Testamento, a lei da nova aliança que Jesus nos traz no Sermão da Montanha e verdadeiramente peçamos a Ele a graça de que esta lei crie raízes no nosso coração e que seja depois ela transborde também e seja um transbordar para verdadeiramente amarmos o nosso próximo e considerarmos a Ele como verdadeiro irmão, alguém que tem uma dignidade quando batizado de Filho de Deus, mas alguém que é criado à imagem e semelhança de Deus e por isso merece o nosso amor. Deus te abençoe.